Anotei, e hoje eu vou fazer a aula sobre mecânica dos fluidos e fluxo material. O roteiro da aula vai ser apresentar um conceito meio básico em mecânica dos fluidos, que é o cisalhamento. Daí falar sobre um modelo canônico na área, que é o escoamento de Hagen-Poiseuille. Dar uma explicação um pouquinho mais profunda do número de Reynolds. Apresentar alguns perfis de velocidade interessantes no sistema arterial. Falar só um slide sobre o que é fluxo estacionário e não estacionário. Falar do número de Womersley, que é outro importante, principalmente para fluxos oscilatórios. E, por último, só pincelar um pouco de fluxo pulsátil na ECMA. Aí, para entender o cisalhamento, a gente tem que lembrar que, assim, qualquer fluido, ele pode apresentar gradientes ou de concentração ou de temperatura, que, respectivamente, vão causar, assim, se for uma diferença de concentração, você tem uma difusão de partículas. Se for um gradiente de temperatura, você tem uma difusão de calor. E o mesmo fenômeno acontece com gradientes de velocidade. Então, você tem uma região no fluido que está com uma velocidade diferente de outra, você pode esperar que vai ter uma difusão de momento ou de quantidade de movimento, como a gente chamava no ensino médio, né? E essa difusão de momento é o que a gente chama de cisalhamento. E ele ocorre devido a colisões e interações entre as partículas que estão compondo o fluido em movimento. E quanto maiores essas interações, maior é o que a gente chama de viscosidade. E o cisalhamento, então, ele é proporcional tanto ao gradiente de velocidade ao longo do fluido, quanto à viscosidade. Se eu estiver indo muito rápido e tal, avise, então eu vou mais devagar. Aí, no sistema vascular, é interessante ver que as células endoteliais, os fatores de coagulação, eles não são capazes de medir fluxo diretamente, porque eles não têm a maquinaria para fazer o que a gente faz mais ou menos no ultrassom, né? Pegar uma área, ver quanto fluxo está passando por ela e calcular qual é o fluxo, né? Quanto volume está passando e assim calcular o fluxo. O que eles têm é o contato com essas interações e colisões intermoleculares, que é basicamente cisalhamento. Então essa, na verdade, é a variável que normalmente o organismo está sentindo para ver como está se comportando o fluxo. E regiões de alto cisalhamento, principalmente em artérias, eles causam agregação e deposição plaquetárias. E de baixo cisalhamento costuma causar trombose, o que é mais comum em veias. E também locais de inversão de fluxo, ou seja, em que o cisalhamento está sendo sentido em um sentido ou em outro, costumam predispor à aterosclerose. Então, o cisalhamento era isso que eu ia explicar, e agora ir para o escoamento de Hagen-Poiseuille, que já aplica um pouco do que a gente entende por cisalhamento. O sistema ele é basicamente um tanque de fluido qualquer, que a pressão dentro dele é controlada pelo suprimento de fluido e por um excedente ali em cima. Isso, um excedente ali em cima. E a parte de fato de interesse para a mecânica dos fluidos é esse cano, ou tubo que sai de dentro do tanque, em que você tem um tubo rígido de área transversal, de seção transversal circular. E o que você vai tentar entender é ver como é que o fluido se comporta conforme sai de uma região de pressão controlada aqui e cai na atmosfera. Tá? É importante que o tubo seja bem grande, porque o que acontece é que, dependendo de como o fluido está entrando aqui dentro do tubo, você pode ter uma série de efeitos que são o que a gente chama de temporários. Assim. Então, você pode estar entrando por um ângulo um pouco na diagonal ou em outra diagonal, que causa um certo comportamento do fluido nessa região inicial, que com o tempo vai sumindo até ficar o que a gente chama de fluxo completamente desenvolvido, que é o fluxo que, de fato, vai obedecer à geometria do tubo aqui e não vai ser dependente de como é que ele entrou dentro do tubo. E daí, essa região em que o fluido ainda está se adaptando ao formato do tubo é chamado de comprimento de entrada ou comprimento de desenvolvimento. E daí, depois de ter passado por essa região inicial de comprimento de desenvolvimento, o fluido vai obedecer um padrão, a velocidade do fluido vai obedecer um padrão de parábola, em que o centro está indo mais rápido e as periferias estão indo basicamente em velocidade zero. E a maneira com que essa velocidade se comporta ao longo da seção transversal do tubo é como se fosse uma parábola. Então, é muito mais rápido no meio, até ficar praticamente zero na periferia. E esse padrão acontece devido ao cisalhamento, que ele é máximo na periferia, onde você tem uma parede que não é móvel, que não pode fluir junto com o fluxo, né? E é mínimo no centro, onde todas as partículas estão na velocidade máxima e velocidades parecidas. E esse comportamento que a gente vê que cada região circular da seção transversal tem um comportamento igual,
é chamado de laminar, que é como se você estivesse olhando várias lâminas diferentes e cada uma dessas lâminas em anel tivesse com a mesma velocidade. E daí dá para ver isso aqui. Aqui é um corte longitudinal do tubo, né, do Hagen-Poiseuille. Se você olhar nessa seção transversal aqui, você consegue interpretar como está a velocidade de cada um desses pontos. Então, a maneira com que você lê esse tipo de perfil de velocidade é que nesse ponto central aqui, você tem a velocidade nessa intensidade, e daí conforme você vai se aproximando da periferia, a velocidade vai sendo cada vez menor, até ser praticamente zero na periferia. E a mesma coisa você pode ler para essa seção transversal e o cisalhamento. Esse aqui é o estresse de cisalhamento, ele é praticamente zero no centro e é aumentando até você chegar na borda, onde o cisalhamento é máximo. E dei uma curiosidade para quem já estudou um pouco de cálculo, é que o cisalhamento ele é a primeira derivada da velocidade em relação a esse raio, né? E aqui é uma parábola de x ao quadrado e aqui é só uma função de x a primeira. E daí outra parte interessante que eu já tinha falado é essa questão do comprimento de entrada, né? Quando o fluido está entrando inicialmente no tubo, ele pode entrar nessa maneira que é meio que em um formato meio quadradão, assim, como se fosse um cilindro entrando dentro do tubo tudo de uma vez. E esse fluido a gente chama de fluxo em pistão, e conforme você vai se afastando do local de entrada do tubo, ele vai se comportando cada vez mais com o que eu descrevi para vocês, que é o fluxo laminar, né? Mas inicialmente, nesse comprimento de entrada, o comprimento de desenvolvimento, você tem um fluxo mais em pistão. E daí, uma justificativa para eu estar apresentando para vocês o Hagen-Poiseuille é que ele é um modelo mais básico de fluxo laminar e de comprimento de entrada. São conceitos importantes em mecânica de fluidos de maneira geral. A pressão, a resistência e a vazão, elas se comportam de maneira análoga à lei de Ohm, que é uma coisa que a gente está acostumado a ver aqui, né? Então, o fluxo ele é só uma diferença de pressão pela resistência. Outro conceito que a gente está um pouco mais acostumado é que a resistência no fluxo de Hagen-Poiseuille é proporcional à quarta potência do raio. Isso não é necessariamente verdade em outros tipos de fluxo, mas a intuição vale, né? Então, você aumentar o raio vai afetar bastante qual é a resistência daquele fluxo ou qual é a impedância daquele fluxo, dependendo se está falando de efeitos além da resistência do tubo, né? E ele é uma boa aproximação para a microvasculatura, porque o fluxo é contínuo, a viscosidade ela é muito alta e o número de Reynolds é baixo, que é o que eu vou apresentar agora. O número de Reynolds ele é basicamente uma variável adimensional, em que você está tentando resumir quais são todas as características do seu sistema por meio no caso do Hagen-Poiseuille, né? A densidade do fluido, a velocidade média que ele adquire ali no tubo, o diâmetro do tubo e a viscosidade. Daí, se você combina todas essas variáveis dessa maneira, você tem um número adimensional que vai descrever, junto com a geometria do sistema, como é que o fluxo vai se comportar. E, no caso mais geral, você pode pegar, então, para você descrever o número de Reynolds de um sistema qualquer, você pega a densidade, ou alguma medida que resuma qual é a velocidade do sistema, alguma outra medida que resuma qual é o comprimento dele e dividir pela viscosidade. E daí a diferença entre os dois é só porque tem uma viscosidade que considera massa e outra viscosidade que não considera. E quando você divide pela densidade, fica só essa outra viscosidade. E o significado do número de Reynolds, olhando para o numerador e para o denominador, é que ele é um balanço entre efeitos inerciais, que são os de cima. Então, que quando você empurra alguma quantidade de fluido, ele tem a tendência que ele tem de continuar indo para onde você empurrou. E efeitos viscosos, que é a densidade, como já expliquei antes no cisalhamento, é a tendência de uma partícula estar desacelerando ou acelerando a vizinha. E valores menores tendem a fluxos mais simples e previsíveis, enquanto valores maiores tendem a fluxos com rápidas alterações no tempo e no espaço. E é isso que a gente chama de turbulência, que é quando se você só se move só um pouco, você já vê que o fluxo mudou bastante, ou se você continua olhando para o sistema, ao longo do tempo ele mudou muito. E ele tem utilidade em basicamente qualquer sistema e mecânica dos fluidos, mas ele é capaz de determinar especialmente o comportamento de sistemas que são compressíveis, newtonianos, sem superfície livre. Superfície livre é como se você estivesse olhando para o mar ou para uma piscina e tem um contato com algum outro fluido, tipo, entre essa superfície livre é a água ter liberdade de subir ou descer, né? E sem efeitos gravitacionais relevantes e com fluxo contínuo. E os capilares são um bom exemplo que obedecem quase todas essas propriedades de maneira muito bem comportada, né? Se vocês tiverem curiosidade de algum desses conceitos, pergunta que a gente discute mais no final. O que é newtoniano e tal, eu não vou focar hoje, mas dá para conversar.
Daí aqui só alguns exemplos de como o número de Reynolds pode afetar um fluxo, tá? E nesse caso, você tem um fluxo contínuo vindo aqui da esquerda para a direita. Ele é igual ao longo de toda essa seção transversal aqui, só que ele começa a ser afetado pela presença de um cilindro aqui no meio. Então você pode pensar que é como se fosse um rio, com o fluxo todo igual e que tem um cilindro no meio interrompendo o fluxo. Daí, se o número de Reynolds é muito, muito baixo, você tem uma interrupção simétrica, né? A maneira com que ele entra nos arredores do cilindro é igual à maneira com que ele sai. Conforme você vai aumentando o número de Reynolds, vai ficando assimétrico e aparecem uns vórtices aqui, que é parecido com o que acontece quando a gente está cozinhando e mexe na panela e você vê aparecendo os redemoinhos, ou quando você brinca na piscina e tal e vê aparecendo, né? E daí, conforme você vai aumentando o número de Reynolds, esse aqui já é mais um experimento, não um desenho, mas é a mesma coisa. Estão jogando tinta ao redor do cilindro e vendo como é que aparece o fluido que está saindo dele, né? E daí você vê que os vórtices podem ficar bem maiores, ou seja, mais turbulência, efeitos inerciais mais importantes e viscosidade menos importante. E aqui começa a ficar ainda mais interessante. Se você pega para números maiores, você começa a ter uns redemoinhos que são meio periódicos. O cilindro, nesse caso, está aqui, tá? Não está aparecendo diretamente na imagem, mas daí está o dispositivo que joga a tinta em cima. E a gente vê como é que vai acontecendo e vê o padrão mudando ao longo do aumento do número de Reynolds, né? E acho que tem mais um aqui. O cilindro está aqui na esquerda, tá? Não está aparecendo na imagem, mas ainda tem fluxo indo da esquerda para a direita, o cilindro está aqui na direita, e isso acontece depois que o fluido passou pelo cilindro, né? E daí você vê que vai ficando bem oscilatório e com redemoinhos no centro, e daí quanto maior o número de Reynolds, maior vai ser a distância que você vai ver esse efeito acontecendo, porque é como, de novo, é como se a inércia fosse tão alta que uma vez que você empurrou, vai demorar muito para ele parar de ter esse efeito inicial de ter sido empurrado pelo cilindro, né? Ou de ter passado pelo cilindro, né? E aqui só um resumo de todas, para ver numa imagem só. E agora uma outra propriedade interessante do Reynolds é, voltando lá para a questão do comprimento de entrada do Hagen-Poiseuille, é que se você aumenta, quanto maior o número de Reynolds, ou seja, quanto maiores os efeitos iniciais, maior vai ser esse comprimento de entrada. Ou seja, quando o fluido está entrando dentro lá do tubo, vai demorar mais para ele se acostumar com as propriedades do tubo e vai ter mais esse efeito de ter entrado, por exemplo, nesse formato em pistão que eu apresentei para vocês, né? Que é como se estivesse entrando tudo de uma vez. E daí, só demorando muito mais, que ele vai ter o comportamento laminar, que a gente falou. Então, acho que é bom ter em mente que números de Reynolds altos tendem a fugir desse comportamento laminar, e quando o Reynolds é baixo, aí você chega mais rapidamente nesse comportamento laminar do fluxo. E daí, agora que a gente está um pouquinho mais acostumado a olhar esse tipo de curva de velocidade, lembrando que a gente olha a velocidade em cada uma dessas seções transversais, e daí olha, nesse ponto aqui a velocidade está sendo essa, ou aquela para diferentes números de Reynolds, só vou mostrar um pouco de perfil de velocidade no fluxo arterial, que eu acho interessante. Nesse aqui, de A até E, a gente está vendo o fluxo, o ciclo cardíaco, tá? Essa é a matéria femoral de um modelo canino. Daí você vê o pico de fluxo aumentando bastante, aqui mais ou menos no começo do ciclo, ficando retrógrado em certo momento, e depois tendo um segundo pico, né? E daí, desse lado aqui, a gente tem esses perfis de velocidade para cada momento do ciclo, né? Então, inicialmente, a gente está vendo aqui que o pico está negativo, e ao longo do vaso, ao longo da seção transversal do vaso, você vê que tem esse formato aqui. Depois fica o formato de pistão, que eu falei para vocês, depois fica um pouquinho mais laminar, e daí quando ele começa a desacelerar, é interessante ver que nas periferias do fluxo ele inverte de sentido, né? Isso aqui é negativo, isso aqui é negativo e esse aqui é positivo. Então tem um fenômeno que a gente chama de separação de fluxo, em que tem partes do vaso que o sangue está indo para frente e partes do vaso que o sangue está indo para trás. Esse aqui é um modelo também da bifurcação carotídea. Daí aqui na direita é o bulbo carotídeo, e dá para ver o que eu falei de separação de fluxo. O fluxo está vindo aqui de baixo, ainda um tanto turbulento, mas você vê que a maior parte dele sobe aqui pelo meio e dá uma curva, só que tem uma parte que separou e está fazendo um turbilhonamento aqui na parte externa do bulbo, né? E isso, por exemplo, poderia explicar um pouco do que acontece de aterosclerose, né? E esse aqui é o fluxo coronariano. Esse aqui é um modelo que criaram para tentar estudar como é que o fluxo coronariano muda com a diástole e a sístole. Sístole em cima e diástole embaixo. Olhando diástole primeiro, dá para ver que em cada uma dessas seções transversais aqui do tubo, você tem primeiro esse fluxo em pistão, e daí quando ele chega aqui na bifurcação, daí você pode pensar essa aqui como a coronária esquerda,
esse aqui pode ser a descendente anterior, esse aqui é circunflexa, tanto faz qualquer qual. Mas o importante é que você vê que perto da parede interna da bifurcação você tem um fluxo mais alto. Tá vendo que ele está um pouquinho mais afastado, um pouquinho mais comprido aqui, esses gráficos, e um pouco menores aqui na parede externa. Isso vale para os dois lados, né? Mas fora isso, o fluxo está indo todo da esquerda para a direita, que é o que você esperaria, né? Da coronária esquerda para suas ramificações. Só que aí na sístole, você vê que não é bem isso que acontece, né? O fluxo ele já está começando um pouquinho negativo, só que uma vez que ele bate aqui na bifurcação, a parte central aqui embaixo ainda tem um componente um pouquinho positivo, mas na parede externa já vai para trás o fluxo, né? E nesse aqui é praticamente inteiro retrógrado. E isso acontece porque a pressão durante a sístole é muito alta aqui nas regiões mais distais. Então esse modelo serve para a gente confirmar um pouco da importância da diástole para a perfusão coronariana, né? E agora, já que a gente já está falando do sistema circulatório, e não de modelos tão básicos de mecânica dos fluidos, eu acho que eu vou apresentar o que é um fluxo estacionário e não estacionário. O estacionário é que, se você olhar uma fotografia daquele momento e uma fotografia de qualquer tempo depois, o fluxo está igual. Então, no Hagen-Poiseuille isso acontece, que o fluxo está sempre indo no mesmo sentido, não tem acelerações ou desacelerações ao longo do tempo. No caso de fluxo não estacionário, você tem uma mudança de alguma propriedade importante do sistema no tempo. Um exemplo que ele dá aqui é só a injeção de combustível no carro, que você tem mudanças de pressão muito rápidas ao longo do tempo. Mas o exemplo que a gente quer trabalhar hoje é oscilações que acontecem no sistema circulatório, né? É claro que no sistema circulatório as coisas mudam ao longo do tempo, porque o coração está bombeando, fornecendo energia a todo momento. Então, a cada fotografia que você vai tirar do sistema, você tem uma variação de como as propriedades estão se comportando, né? Exemplos são a frequência cardíaca e outro é a interação cardiopulmonar, que também é um tipo de oscilação. E aí, para estudar esse tipo de oscilação em mecânica de fluidos, o Womersley, em 55, fez um artigo focado especificamente em fluxo arterial, então o que mostra que o nosso sistema circulatório ele é emblemático na mecânica dos fluidos para entender como é que oscilações funcionam. Antes de estudar o fluxo arterial, a gente não tinha um número que tentasse resumir o comportamento oscilatório do sistema, né? E esse número é o número de Womersley, que ele é o raio do tubo, do qual a gente está trabalhando, vezes a raiz quadrada da razão entre a frequência do sistema e a viscosidade dele. Então, ele é um balanço entre os efeitos não estacionários, que é ou seja, de mudança ao longo do tempo, e de efeitos viscosos. E a ideia é que os efeitos viscosos vão fazer o sistema tender a ficar com fluxos mais laminares, e a pressão e o fluxo vão variar em fase. Então, para frequências menores, uma mudança na pressão vai mudar imediatamente o fluxo. Para valores maiores do número de Womersley, os fluxos vão ser mais em pistão, como aquele que eu falei para vocês, que é como se o fluxo estivesse indo todo de uma vez. A amplitude do fluxo vai ser menor durante as oscilações, eu vou mostrar isso para vocês num gráfico, e vai existir uma diferença de fase entre a pressão e o fluxo. Ou seja, conforme você vai aumentando a frequência de oscilação, o pico de pressão vai corresponder ao momento em que o fluxo tem aceleração máxima e não quando o fluxo é máximo. Então tem um atraso aí sobre você fazer pressão sobre o fluido e ele começar a, de fato, se mover na sua velocidade máxima. Vou mostrar um gráfico também para ficar mais claro. Mas primeiro, só mostrar como é que diferentes números de Womersley vão afetar os perfis de velocidade, tá? Esse aqui também é um experimento em laboratório com tubos. Se você pega para números de Womersley meio baixo, você começa aqui com esse fluxo em pistão, mas você vê que ele rapidamente fica laminar conforme o ciclo vai passando. Cada um desses pontos é um ciclo de oscilação, tá? De uma bomba que está jogando fluido no tubo. E daí, depois que ele fica laminar, daí ele volta e vai diminuindo e ficando negativo. Para valores maiores, você vai ver que os picos de velocidade vão sendo menores, e por mais tempo o comportamento do fluxo vai ser assim em pistão. Outra parte interessante é que o cisalhamento vai se comportar de maneira bem diferente. A gente não está com gráfico de cisalhamento aqui, mas dá para ver que o quanto a velocidade está caindo entre o centro e a periferia está sendo bem maior nesse caso aqui com o número de Womersley menor do que nesse, que está indo mais suave até a periferia, né? Então você tem valores de cisalhamento bem maiores aqui com o número de Womersley menor do que aqui. Então isso pode ser relevante para a dinâmica do sistema cardiovascular, né? Daí aqui só alguns exemplos de número de Womersley para diferentes vasos do sistema circulatório humano. Chega até 17, mais ou menos, para a aorta ascendente, o que é um número que a gente considera bastante significativo para os efeitos que eu estou falando para vocês, e vai até valores de 1 para vasos bem menores, né? Da perna, arteríolas, enfim.
E daí o que eu falei sobre a diferença de fase dá para ver bem aqui. Esse aqui é o mesmo experimento lá em artéria femoral de modelos caninos, inclusive o artigo do Wormsley original tem o mesmo gráfico, em que você tem em cima o fluxo, embaixo a pressão. Daí você vê aqui, eu que fiz a linha vermelha, você vê que no pico de pressão, você tem um local em que o fluxo está subindo muito rápido, e daí o pico de fluxo só acontece um pouco depois, né? E esse fenômeno só acontece porque você tem um número de Wormsley alto o suficiente para que exista esse atraso de fase, né? Para números muito altos, esse atraso de fase pode chegar até 90 graus, que é um quarto do ciclo cardíaco, né? Mas nesse caso aqui ele foi um pouco menos, mas eu acho que ficou claro assim, né? Como que essa diferença acontece. E se fosse o número de Wormsley menor, essas duas curvas elas andariam mais juntas. Né? E por último, como já estamos falando da importância do fluxo oscilatório no sistema circulatório, eu acho que é relevante, sem nenhuma pressão de nenhum supervisor para falar disso. Eu falei de fluxo, vou falar um pouco de fluxo pulsátil na ECMO. E como a gente já viu hoje, em termos teóricos, existem diferenças importantes entre a mecânica do fluxo contínuo e do fluxo pulsátil, né? Então, o perfil pressórico é totalmente diferente, você tem um fluxo laminar ou em pistão, a amplitude do fluxo é diferente, o cisalhamento na parede vascular, ele é completamente diferente nos dois casos, com números de Wormsley pequenos ou altos, e existe essa diferença de fase que eu mostrei para vocês, né? E daí, são muitas variáveis diferentes para a gente imaginar que elas não façam diferença sobre como o sistema circulatório vai se comportar, né? E acho que só para quem... Eu não tinha estudado nada, quase nada de ECMO até essa aula, então acho que só para explicar que hoje em dia a maneira com que a ECMO gera fluxo é por meio de uma centrífuga que está jogando fluxo contínuo em algum local da aorta descendente e tal, ECMO VA, né? E me corrijam se eu estiver errado em algum momento depois, mas aí e a maneira com que esse fluxo ele é contínuo, e dependendo do quanto o coração está gerando débito ainda, você vai ter uma contribuição pulsátil para a perfusão periférica, e se o coração estiver batendo nada, estiver em parada, aí você tem só um fluxo completamente contínuo. Então, o quanto ele é contínuo depende do quanto a ECMO está trabalhando, e a ideia seria ver se a ECMO jogar na mesma frequência do coração poderia contribuir para uma situação um pouco mais fisiológica, né? E daí o que a gente tem de alguns ensaios é que isso pode estar, sim, associado a uma maior perfusão capilar, uma melhor função renal, menos tempo de intubação e uma liberação de menos citocinas inflamatórias, né? Essa última parte das citocinas inflamatórias até dá para a gente imaginar que possa ter a ver um pouco com o menor cisalhamento de parede, né? Menos dano endotelial e algo do gênero. E daí, como você mede, né, o fluxo pulsátil na ECMO? Uma maneira com que... A maneira, assim, acho que mais importante que alguém chegou numa conclusão é tentar medir, ao invés de só a pressão arterial que está sendo exercida pela ECMO, é o trabalho que ela está impondo no sistema, né? E daí, lembrando do ensino médio, que o trabalho é força vezes distância, se você pegar a pressão vezes uma certa área, isso vai dar força, então é o quanto a pressão está exercendo sobre uma área transversal. E para pegar a distância, a gente faz alguma coisa parecida com o VTI, né? Você pega o fluxo, vê o tempo que está durando esse fluxo e divide pela área por onde esse fluxo está passando, isso aqui dá uma medida de distância. Daí, só cortando área com área, você fica, então, pressão vezes fluxo vezes uma certa variação de tempo, e isso dá uma dimensão de trabalho. Só que isso não dá exatamente o trabalho, não, eu só entro em detalhes se vocês quiserem depois, porque eu acho interessante, mas a gente não pode fazer dessa maneira porque a pressão e o fluxo eles variam com o tempo. Então, se a gente pegar um ΔT, por exemplo, para um ciclo cardíaco, você não pode só pegar, sei lá, uma pressão arbitrária, por exemplo, pressão arterial média, um fluxo arterial médio e multiplicar pelo tempo. Não vai dar o valor de fato do trabalho. Para você fazer isso, tem que considerar que tanto a pressão quanto o fluxo variam no tempo e fazer a integral. E daí com a integral você tem de fato um valor exato para o trabalho. Eu coloquei esse círculo aqui é só para dizer que é uma integral de um ciclo, né? E o que a gente está procurando aqui, a energia hemodinâmica total, é o trabalho dividido pelo volume. E o volume ele é só a integral do fluxo no tempo, acho que nada muito demais aqui, por mais que às vezes pareça meio grego as letras, é só ver o quanto de fluxo aconteceu dentro de um ciclo, né? E esse 1332 é só para converter unidade para virar alguma coisa que a gente consiga interpretar como energia por volume, né? Acho que aqui fica ergs por centímetro cúbico. E daí, na verdade, já falando de novo sobre isso de dimensão, a pressão equivalente de energia é outro valor importante que a gente calcula. Ele é exatamente o mesmo numerador e denominador, você só não pega a conversão de 1332 e você já tem aí a dimensão de milímetros de mercúrio, porque trabalho por volume é a mesma coisa que pressão, tá?
E a questão é que, assim, a gente quer comparar... Por que eu estou mostrando esses números, né? A ideia é você comparar o quanto que a ECMO está gerando de melhor perfusão capilar por ela estar acontecendo de maneira pulsátil. E o que você quer fazer, então, é comparar a energia que está sendo gerada pela ECMO pulsátil por o que seria uma ECMO contínua. E na ECMO contínua, para você calcular esse valor aqui, você vê que a pressão ela é uma pressão arterial média constante, que eu falei para vocês, a bomba está gerando pressão sempre no mesmo sentido, no mesmo valor. Você consegue pegar esse P, que é um valor constante dentro do integral, jogar para fora, ele só é pressão arterial, e daí você fica volume dividido por volume, isso dá 1, e fica só a pressão arterial média. Então, a pressão equivalente de energia, no caso da ECMO contínua, é a pressão arterial média. E, finalmente, então, para a gente calcular a energia hemodinâmica excedente, ou seja, a diferença entre o fluxo pulsátil e o fluxo contínuo, é você pegar a energia equivalente a pressão equivalente de energia que a gente está realizando no nosso fluxo pulsátil e subtrair da pressão arterial média, multiplicar por um fator de correção para dar energia, e é isso. Daí você tem aqui a energia hemodinâmica excedente, e a ideia seria ela tentar estimar o quanto que você está contribuindo mais para a perfusão capilar por causa da ECMO pulsátil. O Pedro já tinha me avisado que quando já apresentar sempre fica bem mais curto. Acabou já, mas eu só vou falar coisas que eu poderia, tipo, acho que follow-ups, assim, de outras aulas, que eu acho que eu gostei muito do assunto, eu gostaria de dar algumas coisas do gênero, a gente pode ir conversando o que vocês acham interessante de discutir. Mas uma coisa é líquidos newtonianos não newtonianos, o efeito Farias-Lindh, que existe transfusão sanguínea. Esse efeito é basicamente o sangue tem diferentes elementos com diferentes viscosidades, e eles tendem a se distribuir de uma maneira meio irregular no vaso. Fica mais plasma na periferia e mais hemácias no centro. Né? E isso que é o efeito. Entender o sistema circulatório como um circuito elétrico, o efeito Windcastle, impedância e ineptância, que é um pouco do que a última aula do professor Park, ele falou bastante sobre isso, acho que dá para a gente discutir, que eu acho legal. O mecânica de fluidos na fisiologia respiratória, que é o que eu falei, então... Eu tinha falado do hélio na aula mais cedo? Não. Acho que vou falar agora, não lembro se eu tinha comentado. Então, que tem o efeito Heliox, que é basicamente você trocar nitrogênio por hélio na hora na fisiologia respiratória, você diminui bastante a densidade do gás, e essa diminuição da densidade do gás causa um número de Reynolds menor, e esse número de Reynolds menor causa um fluxo mais laminar. Então, esse é um exemplo de alguma coisa de algum interesse na fisiologia respiratória para a gente aplicar a mecânica dos fluidos. Dá para falar de ondas de pressão, velocidade de onda e PAI, né? Que acho que ainda falta estudar um pouco para ver um pouquinho mais detalhes disso. Opa. E por último, uma coisa que eu não achei nada na literatura ainda, mas não procurei direito ainda, é ver mecânica dos fluidos no choque séptico, né? Que me cobraram para talvez falar disso hoje, acabou não acontecendo, né? É isso. Como é de praxe, toda a aula, quando o Parque começou lá no passado, fazer as revisões, aí sempre no final da aula ele perguntava para o residente que apresentou qual foi o motivo, a motivação que te levou, assim, você teve algum caso, algo nesse sentido, o que te motivou a apresentar isso? Eu acho que duas coisas meio paralelas, assim. Primeiro, acho que eu fiquei incomodado que eu não estava entendendo o PAI o suficiente com as primeiras aulas, tá? Daí eu falei, não, deixa eu estudar um pouquinho de mecânica dos fluidos para ver se eu entendo. Mas aí, na outra graduação que eu fiz, lá nas ciências moleculares, não fiz mecânica dos fluidos, e acho que ficou meio pendente nos últimos anos, que é uma coisa que eu queria ter feito, né? E daí eu acho que como tem muita aplicação em UTI, eu comecei a querer estudar agora, então calhou assim, de falar, é uma coisa que eu quero aprender, então deixa eu aproveitar e dar uma aula no assunto, ver se eu aprendo mais, né? Meio que me forçando, dando uma obrigação, porque se for só por conta é difícil estudar as coisas, né? Então acho que foi esses dois, assim. Então, eu vou trazer algumas perguntas e, obviamente, eu não tenho uma graduação em física para tentar interpretar tudo que eu vi, mas eu posso tentar fazer alguns paralelos, tudo bem? Uhum. Você volta só naquele slide que tem aquela parábola? Coloca o microfone. Deixa. A gente gosta. Tá bom. Qual slide? Da parábola do fluxo que a gente viu. Esse... Do laminar lá, Sim. O pico. Esse aqui, né? Um paralelo que a gente consegue fazer, só trazendo um pouquinho, antigamente a gente acreditava que a dinâmica de fluidos, né, em relação de troca de fluidos no interstício com
os vasos, a gente acreditava que a membrana semipermeável era a própria veia. Mas hoje a gente sabe que existe uma região endotelial de membranas, de proteínas de membranas, que elas se mantêm hidratadas, e aqui é o que a gente chama de glicocálise. E aí, o entendimento hoje, talvez advindo dessa avaliação de que na periferia a velocidade tende a zero, enquanto que no centro do vaso a velocidade fica no máximo. Não sei se é daí que vem, mas só que hoje o entendimento é que no glicocálise há um grande volume intravascular que não está em efetiva circulação. E aí, quando ocorrem alterações nesse glicocálix, talvez alterações que levem a alterações de cisalhamento ou algo do gênero, ocorre realmente mais leak para o espaço extra. E geralmente essa dinâmica de fluidos de troca de fluidos, no sentido de expansão intravascular, por exemplo, com colóide, com albumina, é uma troca entre glicocálix e vaso. Então, é meio que intravascular. E o retorno de fluidos do meio extra para o meio intra só ocorre de maneira fisiológica através dos vasos linfáticos. E aí eu vou trazer uma pergunta, porque na minha cabeça eu fiquei muito na dúvida. É no sentido da leucostase. Então, na leucostase, a gente tem um aumento da viscosidade, a gente aumenta a viscosidade e o Reynolds cai. Aí, na minha cabeça, o Reynolds caindo, fica o fluxo mais laminar. Mas a gente encontra mais trombose nesse contexto de leucostase. Aí você comentou ali que nas veias a gente observa mais trombose, talvez por fluxo mais contínuo. Você consegue interpretar fisicamente por que isso acontece? Consigo tentar, eu acho. O que acontece é que aqui, assim, isso mostra que, assim, se tem um alto cisalhamento, você pode ter problema, pode ter agregação e deposição. Se tem baixo cisalhamento, você também tem, né? Então, na verdade, eu acho que existe um valor ótimo de cisalhamento para diferentes tipos de vasos, né? O endotélio não é igual no sistema inteiro, é um pouco chute, assim, né? Mas acho que é fácil imaginar que algum problema de que o cisalhamento naquela região está diferente vai atrapalhar, né? Mas acho que também vale mostrar aqui, se você tem aqui, né? Lembrando que o Walmersley menor, né, aqui na esquerda, ele não é só uma frequência menor, ele pode ser uma viscosidade maior, né? Então, se você está caminhando um pouco daqui da direita para a esquerda por causa da composição do sangue, com leucostase e tal, você tem esse perfil mais laminar e ele não necessariamente significa que é mais fisiológico, né? Assim, a gente pensa que turbilhonamento é algo maléfico, mas esse comportamento aqui, ele tem um cisalhamento de parede bem menor, porque o quanto a velocidade cai aqui do centro até a periferia é bem menos do que se você olhar para esse aqui, né, que está bem íngreme. Então, o cisalhamento aqui certamente é maior, né? Isso, que podem ter efeito, eles não necessariamente são maléficos, mas tem locais em que se você vê que tem bastante dessa inversão, você tem mais aterosclerose. Mas só isso aqui, né? Se você vê que o fato de que a curva tem esse formato faz com que o cisalhamento vá aumentando nessa magnitude. Se a curva fosse mais achatada, o cisalhamento não estaria aumentando tanto. E quanto à ECMO, é bastante interessante mesmo. A gente entende que a ECMO, né, ela causa um fluxo que é totalmente antifisiológico. O nosso fluxo é pulsado. E a ECMO, o que eu trouxe, é um fluxo contínuo. E aí a gente realmente não sabe, em termos de desfechos clínicos, lógico que são estudos bem incipientes essa questão de modulação do tipo de fluxo. A gente sabe que é antifisiológico. A gente não sabe qual vai ser o efeito quanto ao tônus muscular, da vasculatura. Mas uma coisa que, de fato, o que comentou é que quando o paciente ele está em ECMO VA, a pressão do pulso tende a ficar superfixada. Até assim, fora desse regime de ECMO, o paciente, e a gente olhou a curva da PAI, a gente está meio chocado, e aí ele está fazendo um 80 por 70, a pressão do pulso está bem baixa, isso nos denota que esse coração não está conseguindo gerar um gradiente pressórico, né? Na sístole em relação à diástole. Então, nos denota uma falência de bomba. Então, se o paciente está em ECMO, e a gente começa a ver pressão do pulso, a gente consegue ver pulsatividade, então nos mostra que esse coração está voltando realmente a ter uma ação. Então, uma forma da gente, através da análise da curva da PAI, a gente meio que inferir qual é a etiologia do choque.
Pelo contrário, se o paciente está super vasoplético, o coração vai bater contra uma resistência mais menor, e aí isso faz um pico sistólico maior, e na diástole ocorre, né, já que a complacência do vaso está mais elevada, a gente tem uma queda de pressão maior, então o pico, a pressão do pulso é maior. Então, é uma forma da gente falar, esse paciente está um choque vasoplético, talvez aqui tem um componente cardiogênico, através da pressão do pulso. Alguém quer comentar mais? Uma coisa que me deixou, depois que eu fiquei em Capsule, um dia que eu fosse, é sobre o tratamento de leitos mais juntados no terço. Você dá isso de ombro. Eu fiquei pensando, mano, fusão depende de dentro cardíaco, né? Tipo, tem pulso, né? Na forma, né? O volume de sangue que passa. E aí, tipo, você foi passar pensando na microvasculatura e aí parece uma coisa mais geométrica do que simplesmente sim. Eu acho que a gente tende a procurar médias, né, para tentar resumir o que a gente está entendendo, e quando a gente só pega débito cardíaco, é só o quanto aconteceu naquele minuto, independente de como se comportou, né? Mas você tinha uma pergunta específica, ou era só... tipo, o mesmo débito. Sim. Parece que a perfusão é maior do que o pulsátil. Eu achei curioso. Exatamente. Eu acho que daí é só especulação, né? Dá para imaginar que é uma contração também rítmica das arteríolas, pode ser alguma coisa assim, ou pode ser efeito Wind-Castle importando mais, porque se o fluxo é contínuo, acabou o Wind-Castle, né? Tipo, a aorta não tá mais, tipo, esticando e contraindo para jogar volume na diástole, né? Então dá para pensar que é isso, mas assim, é tudo especulação, né? Mas dá, tipo, por exemplo, cada uma dessas curvas, para diferentes valores de Walmsley, eles podem ter todos o mesmo débito, né? Só que o comportamento no sistema inteiro é muito diferente, né? Muito diferente. Então, que é um pouco do que a gente estava tentando medir aqui, né? Por isso que a gente só não pega débito ou não pega só pressão aqui. A gente tenta alguma coisa um pouquinho mais complexa que está considerando mais explicitamente o fato de que está mudando com o tempo, né? A parte que eu falei, não estacionário importa bastante para entender como é que nosso sistema funciona, assim, né? Uma coisa que eu achei legal que você contou e que sempre me gerou alguma angústia tem algumas formas de, né, a gente perceber o enchimento do vaso, né? A pressão arterial efetiva. É uma coisa que é esquisita para mim entender, por exemplo, um paciente hipervolêmico, uma ICC, um nefropata, um hepatopata, ele tem um mecanismo de underfeed, e o corpo percebe que tem uma pressão arterial efetiva baixa, só que isso é diferente de uma PAM baixa, né? Então, o que eu sempre tive dúvida é como esses vários setores, assim, separotides, etc., eles percebem esse underfeed e vão induzir a ativação, tipo a liberação de ADH, né? Não é uma pressão arterial baixa que faz isso. Eu imagino que tem a ver com necessariamente esses trechos, esses sensores. Sim. Não é um pouco. Acho que quanto mais estuda o negócio, mais você vê que a gente não sabe nada mesmo, né? Porque, claro que não tem como ter um sensor de pressão arterial média, né? Tipo, não faz sentido. A célula não vai integrar tudo que está recebendo. Ela, tem momentos em que ela está sentindo mais pressão ou mais cisalhamento, mas está sentindo menos. Então, como é que ela sabe o que ela sabe de fato que ela tem que controlar, né? Tipo, pode ter a ver com turbilhonamento aqui na região, que eu mostrei para vocês, enfim. Não sabe. Eu não sei, por exemplo. Interessante que os receptores ficam justamente em regiões de bifurcações, Exato. regiões onde tem esse turbilhonamento. São receptores, né? Mas sociedades eles são que conseguem. Exato. Mais alguma coisa? Então, assim, parabéns pela apresentação. Realmente é um tema bem complexo. Tem vários temas, né, que a gente pode derivar realmente disso aí. Na PAI tem questão de... como se fosse uma tela de arete, né, que ele vai e volta, e aí isso funciona na suipada da vida. Então, tudo aí depois você conta pra gente, você aprendeu. Valeu, gente. Bora trabalhar.